o canal de histórias reais dá as boas-vindas a todos os ouvintes. Aproveitem a audição e deixem nos comentários de onde vocês estão acompanhando, assim descobriremos juntos quantos somos nesta comunidade. O despertador soou pontualmente às 5:30 da manhã. Com um gesto automático quase instintivo, Evdokia Timofeyevna esticou o braço e silenciou o alarme antes que o som se prolongasse. A escuridão do outono ainda dominava o quarto, mas seus olhos, acostumados a décadas de madrugadas, já distinguiam os contornos do velho armário de madeira, onde fotos emolduradas guardavam memórias. No centro, uma imagem chamava atenção. O rosto sorridente de Fyodor, robusto, de ombros largos e com um brilho malicioso nos olhos. Fazia 8 anos que ele se fora, mas para Evdokia, era como se a qualquer momento a porta da frente rangesse e sua voz rouca ecoasse pelo corredor. Dúzia, estou em casa. Ela suspirou baixinho e levantou-se com cuidado. Os chinelos estavam alinhados com precisão militar junto à cama, um hábito que a acompanhava desde os tempos de enfermeira e que nem a aposentadoria havia apagado. A luz suave do abajur revelava um tapete desbotado na parede, herança dos pais, com lebeges quase apagados pelo tempo. Ao lado, pendurados com orgulho, estavam o diploma de reconhecimento por anos de serviço dedicado e a medalha de veterana do trabalho. 35 anos vestindo jaleco branco na clínica infantil, uma vida inteira cuidando de crianças alheias enquanto a própria família crescia. Para não acordar os demais, Evdokia dirigiu-se à cozinha com passos leves. Com mãos hábeis preparou a massa para os panquecas, aqueles que os netos adoravam, fofinhos por dentro e crocantes nas bordas. Colocou a chaleira no fogo e retirou do refrigerador a nata fresca. Preciso terminar de arrumar os meninos antes que a Gianinha acorde e comece com suas reclamações, pensou enquanto mexia a massa na frigideira. Com voz suave chamou pelos netos. Machim, Artem, acordem meus amores. 2 cabeções despenteados surgiram debaixo do cobertor ao mesmo tempo. Os gêmeos eram idênticos como 2 gotas d'água, mas só a avó conseguia diferenciar com um olhar. Machim, sempre com uma expressão séria demais para seus anos, e Artem, o agitado, cheio de ideias e travessuras. Vó, são panquecas que eu sinto? Perguntou Artem, farejando o ar. Sim, meu filho, bem quentinhos, como vocês gostam, respondeu Evdokia com um sorriso. Vamos, rapazes, levantem-se para se arrumar. Já está na hora da escola. Enquanto os meninos se lavavam, ela organizou as roupas escolares sobre o sofá e verificou as mochilas. As lancheiras preparadas desde a noite anterior continham almôndegas com purê em uma e compota na garrafa térmica. Tudo em ordem, como sempre. Tia Duzia, por que o senhor mimam tanto eles? Veio a voz descontente da nora, que apareceu na porta da cozinha envolta em um ralo de seda. Eles já estão no 2º ano, podem muito bem se arrumar sozinhos. Na idade deles, eu já cuidava dos meus irmãos mais novos. Bom dia, Gianinha, respondeu Evdokia com calma, virando uma panqueca na frigideira. Eles ainda são pequenos para tanta responsabilidade, mas estão aprendendo aos poucos. Gianina franziu o senho, serviu-se de café e saiu da cozinha com um comentário seco. Amanhã eu mesma os acordo. Precisamos educá-los de forma moderna, não como se ainda vivêssemos no século passado. À mesa, os meninos tagarelavam sem parar sobre o dia na escola, devorando as panquecas com nata. Evdokia os ouvia com atenção, admirando em silêncio as semelhanças com o pai na mesma idade. As covinhas nas bochechas, o jeito de gesticular animadamente ao contar alguma coisa. Vó, o papai prometeu nos levar ao parque depois da aula, disse Machim, enxugando a boca com um guardanapo. Eu sei, meu amor. Hoje, depois do trabalho, passo no mercado para comprar uns gorros quentes para vocês. Já está esfriando. Mas a mamãe disse que ela mesma vai comprar uns iguais aos do Petia, da sala 2B, murmurou Artem, olhando para a avó com incerteza. Evdokia apenas assentiu sem comentar. Ultimamente Gianina vinham cancelando cada vez mais suas iniciativas, mas discutir na frente das crianças era a última coisa que ela faria. Na clínica infantil, o barulho era o de sempre. Choros de bebês, vozes firmes dos médicos, passos apressados de crianças pelos corredores. Aquela sinfonia acompanhava Evdokia há quase 40 anos. Mesmo aposentada, ela continuava trabalhando, primeiro em período integral, agora meio turno. Timofeyevna, por que você não descansa de vez? Dizia a diretora Marina Petrovna enquanto assinava a escala de plantões. Para que tanta pressa? Fique em casa cuidando dos netos. Eu cuido, sim, respondia Evdokia de forma sucinta. Mas não quero abandonar o que sei fazer. Enquanto minhas mãos servirem e minha cabeça funcionar, continuarei vindo. Na verdade, ela sabia, ali, entre colegas, ainda se sentia útil.
As enfermeiras mais jovens constantemente a procuravam para pedir conselhos, como encontrar a veia de um bebê rechonchudo, como acalmar uma criança apavorada antes de uma injeção. E em casa? Em casa, o espaço parecia encolher a cada dia, e o ar ficava mais gelado. Dúzia, você está quieta hoje? Observou Nina, a enfermeira da sala de procedimentos. Aconteceu algo? Não, tudo como sempre, respondeu Evdokia, ajustando o gorro impecavelmente branco. Deve ser a idade. No outono, a melancolia sempre bate à porta. Depois do almoço, uma jovem entrou apressada no consultório onde Evdokia preenchia fichas, carregando nos braços um menino febril. Enfermeira, por favor, me ajude, implorou. A temperatura dele está a 39,5 e apareceu uma erupção no corpo. Evdokia levantou-se imediatamente. Deixe-me vê-lo, disse, tomando a criança chorosa em seus braços. Dedos experientes percorreram o corpinho quente, identificando as manchas avermelhadas no abdômen. Quantos anos ele tem? 1 ano e 8 meses, respondeu a mãe com a voz trêmula. Parece Roséula, diagnosticou Evdokia com tranquilidade. Vou chamar o pediatra, mas não se assuste antes da hora. É uma infecção viral comum em crianças. Enquanto aguardavam o médico, Evdokia acalmava tanto o pequeno quanto a mãe. Sua voz transmitia segurança, e seus gestos eram ao mesmo tempo precisos e carinhosos. O menino parou de chorar e passou a observar, curioso, aquela senhora de cabelos grisalhos que lhe sorria com tanta doçura. O diagnóstico se confirmou. Ao final da consulta, a mãe, grata, mal conseguia conter as lágrimas. Se não fosse a senhora. Fiquei tão apavorada. Obrigada por não me ignorar, por não me mandar esperar na fila. Em nosso trabalho não podemos virar as costas para quem precisa, respondeu Evdokia simplesmente. Melhore logo e volte só para as consultas de rotina. O caminho de volta para casa pesava no coração. Evdokia já sabia o que a esperava. Um jantar frio, se é que sobraria algo, os resmungos da nora, o silêncio do filho, que a cada dia se tornava mais uma sombra, distante e evasiva. Na entrada, a bagunça reinava, sapatos espalhados, casacos infantis jogados no chão. Ela arrumou tudo com cuidado, guardou as sacolas com os gorros novos no armário. Da sala vinham vozes. Gianina falava ao telefone, irritada. Está apertado demais, entende? Como se vivêssemos amontoados em uma lata de sardinha. E ela não quer entender que precisamos do nosso próprio espaço. Evdokia parou, ouvindo com atenção. Sim, eu falo, mas adiantar o quê? Ela tem a dela verdade. Gianina quase cuspiu as palavras. O apartamento é dela, herdado dos pais. Mas o fato de nós, eu e Igor, morarmos aqui com as crianças, isso não conta. O coração de Evdokia doía. Era verdade, aquele apartamento de 2 cômodos em um prédio antigo, com tetos baixos, cozinha estreita e janelas voltadas para o Nordeste. Era tudo que restava de seus pais. Uma herança modesta, mas que guardava as memórias mais preciosas. Os anos felizes ao lado de Fyodor, a criação de Igor, cada canto impregnado de afeto. Quando Igor se casou com Gianina, nem se discutiu onde morariam. É claro que o casal ficaria ali. E quando nasceram os gêmeos, Evdokia mudou-se para o quartinho dos fundos, cedendo o dormitório principal ao filho e à nora. Aperitado, mas era família. À noite, durante o jantar, o clima estava tenso. Gianina mantinha um silêncio hostil. Igor olhava furtivamente ora para a mãe, ora para a esposa. Os meninos, sentindo a tensão, comiam em silêncio. Comprei uns gorros quentes para vocês hoje, começou Evdokia, tentando quebrar o gelo. Comprados, sim, respondeu Evdokia, tentando suavizar o ambiente. Com orelhinhas, como vocês pediram. Dinheiro jogado fora, cortou Gianina. Eu já encomendei uns modernos na internet, com membrana térmica. Bem, não vão fazer mal, disse Evdokia, conciliadora. Uns para a escola, outros para passear. Depois do jantar, quando os meninos se retiraram para o quarto fazer a lição de casa, Gianina virou-se decidida para a sogra. Tia Dúnia, precisamos conversar. Ouço você, Gianinocha, respondeu Evdokia calma, embora por dentro algo se contraísse em presságio. Nós com Igor já somos adultos, precisamos de espaço, entende? Gianina falava no tom de uma professora explicando verdades óbvias a um aluno teimoso. Você tem seu quarto, fique lá. A cozinha e a sala são áreas comuns, mas às vezes precisamos ficar sozinhos. Sem presenças alheias. Presença alheia você chama a avó dos seus filhos? Perguntou Evdokia baixa, sentindo algo se romper dentro dela. Não exagere, irritou-se Gianina. Estou falando de espaço pessoal. O nosso, o seu. Cada um no seu lugar. Evdokia olhou para o filho. Igor, você também pensa assim? Ele baixou os olhos, batendo os dedos nervosos na mesa. Mãe, a Gianina tem razão.
Às vezes a gente só quer ficar em família. Em família, pensou Evdokia, amarga. E eu então, já não sou família? Bom, foi tudo que disse, levantando-se da mesa. Entendi. Em seu quartinho, Evdokia ficou muito tempo sentada na cama, olhando fotografias antigas. Ali estavam ela e Fiodor jovens, felizes, com o pequeno Igor nos braços. Aí o filho, sério no terninho novo, no primeiro dia de aula. Formatura, casamento, o nascimento dos gêmeos. Quando tudo começou a desandar. Quando o próprio filho passou a olhá-la com olhos de estranha. Sobre a comoda, o cavalinho de madeira, uma das muitas brincadeiras que Fiodor fizera para Igor. Se você estivesse vivo, Fiodor, pensou Evdokia, tudo seria diferente. No dia seguinte, o tempo estava úmido e cinzento. A chuva fina transformava as folhas caídas em um tapete escorregadio. Evdokia demorará na policlínica, ajudando com os relatórios anuais, e agora esperava o ônibus na parada, encolhida no casaco surrado. Uma voz a chamou. Evdokia Timofeevna, é você, não é? Ela virou-se e viu um homem alto, com um buquê de folhas de bordo vermelhas como chamas contra o céu cinza. Fios prateados nas têmporas, rugas profundas ao redor dos olhos, mas o olhar vivo, cheio de faíscas. Leonid Fyodorovich, disse ela incerta. Sou eu, sorriu ele. Ainda se lembra de mim? Eu trazia a Dasha, minha sobrinha, com amidalite crônica, há uns 5 anos. Lembro, assentiu Evdokia. Como ela está? Curada, graças a você. Agora toca piano na escola de música. Aliás, é de lá que venho, levantou levemente o buquê. Colete estas folhas para os pequenos. Trabalho lá como porteiro desde que me aposentei da fábrica. O ônibus demorava. Eles falavam do tempo, das mudanças no bairro, de como o bairro envelhecia. Descobriu-se que Leonid também era viúvo. Morava sozinho numa casinha modesta na periferia. Que folhas bonitas, comentou Evdokia. Escolhi a dedo, respondeu ele sério. Tenho critérios rigorosos. Tem que ser em forma de estrela, sem nenhuma veia estragada e o mais importante, que falem quando você as pega. Evdokia não pôde evitar um sorriso. Falem? É claro, piscou Leonid. Folhas são como pessoas, devem conversar com você, não só ocupar espaço. Estendeu-lhe a folha mais vermelha com veias douradas. Escute o que esta diz. Evdokia pegou-a com cuidado. O leve farfalhar soou estranhamente aconchegante. Parece que ela diz que o outono não é um fim, mas o começo de algo novo, murmurou. Os olhos de Leonid se arregalaram surpresos e então ele riu franco e quente. Você é poeta, Evdokia Timofeevna? Talvez, respondeu ela. O outono não foi feito para a tristeza. Foi feito para mostrar como somos bonitos quando amadurecemos de verdade. O ônibus chegou. Viajaram lado a lado apenas algumas paradas, mas a Evdokia pareceu que o dia úmido e frio ganhará um toque de calor. Ao se despedir, Leonid disse inesperado. Sabe, Evdokia Timofeevna, há tempo eu queria organizar uns documentos para os nossos músicos aposentados, mas nunca arranjo jeito. Você entende dessas coisas? Talvez pudesse me indicar onde recorrer. Claro, respondeu ela. Passe na policlínica, eu explico tudo. Em casa, Evdokia colocou a folha de bordo numa pequena vasilha. Ela brilhava como um ponto de luz em sua vida que perdia o viço. O outono não é um fim, mas um começo, repetiu para si mesma e pela primeira vez em muito tempo, sorriu para o próprio reflexo no espelho. 2 dias depois, Leonid apareceu na policlínica. Evdokia terminava o plantão quando sua silhueta alta surgiu na porta do consultório. Desculpe a intrusão, disse ele balançando o peso de uma pasta gasto pelo uso. Não estou atrapalhando? Ela, sem querer, ajustou uma mecha de cabelo que escapara do lenço. Acabei de ficar livre. O que precisa? Leonid sentou-se na beirada da cadeira, alisando as dobrinhas das calças bem passadas. Havia algo comovente naquela meticulosidade. Era visível que ele mesmo lavava, ele mesmo passava. Veja, na nossa escola de música tem um grupo de aposentados. Instrumentos populares, coral de veteranos. Cantam com tanta alma que dá arrepios, sorriu, e as rugas ao redor dos olhos se franziram em raios. A diretora pediu para providenciar os atestados para conseguir subsídios. Mas eu sou um urso em matéria de papelada. Evdokia não pôde conter o riso. Não é tão difícil assim. Vamos ver o que tem aí. Inclinou-se sobre os documentos, sentindo o olhar dele sobre si. Estranhamente não a incomodava. Pelo contrário, despertava uma sensação esquecida. Interesse. Atenção. Aqui precisa de um atestado modelo 0,95 e neste caso, um laudo do clínico geral, explicava, folheando os papéis.
Para o status de coletivo artístico, ainda será necessário um parecer da Secretaria de Cultura do distrito. Ai, sem você eu não me viro, suspirou Leonid. Que tal vir até a escola? Dá uma olhada no local, vê o que falta. E de quebra assiste a um ensaio do nosso conjunto. Juro que vale a pena. Disse isso com tanta naturalidade, sem segunda intenção, que Evdokia aceitou sem hesitar. Está bem. Na quinta-feira tem o expediente curto. A escola de música ficava num casarão antigo com colunas. Leonida esperava à entrada e abriu a porta de carvalho com um gesto galante. Bem-vinda ao nosso reino dos sons, brincou, curvando-se. Dentro cheirava a cera para madeira, a partituras antigas e algo mais intangível, talvez a própria música. Dos corredores vinham escalas, fragmentos de melodias, instrumentos sendo afinados. Que aconchegante, observou Evdokia, admirando as paredes cobertas de fotos de formandos e diplomas. Isso é mérito da Irina Viktorovna, nossa diretora, disse Leonid, orgulhoso. Ela põe a alma na escola. Olhe só esta exposição de trabalhos manuais. Na vitrine de vidro reluziam figuras de madeira entalhadas com esmero, animais da floresta, personagens de contos de fadas e miniaturas de instrumentos musicais. Cada peça parecia viva, como se guardasse um segredo dentro de si. Que beleza, admirou Evdokia sincera, aproximando-se do vidro. Foram as crianças que fizeram, explicou Leonid, mas logo corrigiu-se envergonhado. Na verdade, não. Sou eu quem se distraí com isso nas horas vagas. Faço alguns trabalhos de marcenaria, nada profissional. Preparo enfeites para a árvore de Natal da escola nos festivais. É melhor do que ficar em casa olhando para a televisão. Evdokia inclinou-se sobre a vitrine, examinando uma miniatura de violino não maior que sua palma. Os detalhes eram tão precisos que parecia possível ouvi-lo, se soprasse com cuidado. Meu Fiodor também adorava trabalhar com madeira, disse ela, baixinho, como se falasse consigo mesma. Lembro que o filho dos vizinhos, Vika, sonhava com um violino, mas a família era pobre demais para comprar. Então Fiodor, sua voz tremeu levemente. Ele não fez um brinquedo não. Estudou livros, passou 3 meses esculpindo, ajustando. E sabe, o instrumento tocava. O professor de música de Vika não acreditava nos próprios ouvidos. Leonida animou-se. Meu pai era mestre em uma fábrica de móveis. Herdei um pouco dessa veia dele, embora esteja longe de dominar algo tão complexo quanto um violino de verdade. O diálogo foi interrompido por um sino melodioso. Leonid consultou o relógio. Ah, é hora! Exclamou. Os nossos veteranos estão ensaiando agora. Vamos ouvir? O pequeno salão de concertos enchia-se de idosos, alguns retirando domras e balalaicas de seus estojos, outros folheando partituras amareladas. Um homem de cabelos grises que parecia ser o regente bateu palmas chamando a ordem. Evdokia e Leonid acomodaram-se num canto discreto. As primeiras notas brotaram tímidas, depois ganharam força. Ora uma melodia longa e nostálgica como os campos russos sob o vento. Ora um ritmo vibrante que fazia os pés coçarem para dançar. Os músicos transformavam-se diante dos olhos, as rugas suavizavam-se, os dedos curvados pela idade recuperavam uma agilidade surpreendente, arrancando dos instrumentos sons puros, cortantes como a memória. Como eles tocam! Sussurrou Evdokia, sentindo um nó na garganta. A música cura, respondeu Leonid no mesmo tom. E devolve o que o tempo levou. As boas lembranças. Quando o ensaio terminou, foram convidados para a sala dos professores, onde uma chaleira chiava sobre a mesa repleta de biscoitos caseiros. A conversa fluiu natural. Falavam da música da cidade como era antigamente, das fábricas que já não existiam. Espere, Leonid franziu a testa de repente. Seu marido não era Fiodor Ryabinkin? Alto, bigode, especialista em ajustar máquinas? Evdokia arregalou os olhos. Sim. Como você sabe? Meu pai falava muito dele. Diziam que Ryabinkin tinha mãos de ouro. Até de outros setores vinham procurá-lo quando os equipamentos falhavam. Ela corou, como se o elogio fosse dirigido a si própria. E lembra dos festivais amadores na fábrica? Continuou Leonid. Os concertos para as datas comemorativas. Claro que lembro, Evdokia hesitou. Fiodor tocava acordeão e eu cantava no coral. Leonid olhou-a com novo interesse. E por que parou? Ah, agora quem vai querer ouvir? Ela riu, constrangida. Já estou na idade em que... Idade? Interrompeu ele veemente. Bobagem. Você deveria se juntar ao nosso coral. Precisamos de vozes femininas, especialmente contraltos. Está me lisonjeando, Leonid Fyodorovich, brincou ela. Chame-me de Leonia, disse ele de repente. Todos os amigos me chamam assim. E acho que estamos nos tornando amigos, não?
Eudokia ia responder quando uma menina de uns 10 anos espiou pela porta. Leonid Fyodorovich, Irina Viktorovna está chamando você. O cano do banheiro está vazando de novo. Já vou, ele levantou-se, esfregando as mãos com ar culpado. O dever chama. Me desculpe, Evdokia. Posso chamá-la pelo nome também? Duzia, murmurou ela. Sempre me chamaram assim. Duzia, repetiu ele, como se experimentasse o som da palavra. Volto já, não vá embora. Sozinha, Evdokia percebeu que sorria, acompanhando com o olhar a figura de Leonida ao sair. Quando foi a última vez que um sorriso assim lhe escapara espontâneo e leve? Uma onda quente, quase esquecida, espalhava-se por seu peito. Pela primeira vez em anos, não se sentia apenas a babusca, a enfermeira, a dona de casa, mas uma mulher de quem alguém queria saber mais, com quem alguém desejava conversar. Chegou em casa com o passo leve, apesar dos olhares enviesados da nora ao cruzar a porta. Enquanto cortava pepinos em rodelas perfeitas para a salada, Jeanette comentou secamente. Você está diferente hoje. Ganhou algum bônus no trabalho? Não, respondeu Evdokia sem parar de sorrir. Só foi um bom dia. E era verdade. Mesmo quando, mais tarde, ouviu o filho e a nora discutindo no quarto ao lado, achando que ela dormia, a alegria do dia não se apagou de todo. Até que as palavras de Jeanette a atingiram como uma faca. Ou ela ou nós com as crianças. O silêncio de Igor doeu mais que qualquer gritaria. Mas na manhã seguinte, ao encontrar Kládia Semyonovna, a vizinha de longa data no patamar, Evdokia não resistiu. Aceitou o convite para um chá, e entre as xícaras de porcelana fina e o cheiro de hortelã, desabafou tudo, a frieza da nora, a omissão do filho, a ameaça velada de um asilo. Entendo, minha filha, disse Kládia, servindo mais chá. Os jovens precisam de espaço. Mas não é por isso. Evdokia enxugou os olhos. Então por quê? A vizinha apertou os lábios como se pesasse as palavras. Sua nora não quer só a casa. Ela quer a casa. Via 2 vezes com um rapaz de terno, mostrando papéis, cochichando. E ontem, na escada, ouvia ao telefone falando de preços. Perguntou pela metragem do apartamento, comentou sobre o bairro, apartamento em um Khrushchevka, mas a metragem é boa e fica perto do metrô, repetiu, como se avaliasse um produto em liquidação. Evdokia sentiu um calafrio percorrer a espinha. Será que... Não é será que minha cara, é certeza, cortou Kládia, com a firmeza de quem não deixa espaço para dúvidas. Meu Nikolai, que Deus o tenha em sua glória, trabalhou 30 anos como advogado. Aprendi com ele a reconhecer esses esquemas. São sempre iguais. Primeiro isolam o velho, depois aparecem com papéis para ajudar, e quando você percebe, já está assinando a própria sentença de despejo. Deus meu, foi tudo que Evdokia conseguiu murmurar, as mãos trêmulas apertando o copo de chá já frio. Guarde bem seus documentos, ouça meu conselho, advertiu Kládia, inclinando-se para a frente. E diga a esse seu filhote com todas as letras, ou me respeita como mãe, ou que arranje seu próprio teto. Evdokia balançou a cabeça, os olhos úmidos. Não consigo fazer isso. Ele é meu sangue, minha dor, e foi seu amor que o estragou, suspirou Kládia, sem rodeios. Homem de verdade não chora nas saias da mãe. Desculpe a franqueza, mas a verdade dói como agulha nos olhos. Naquela noite, Evdokia revirou-se na cama, as palavras da vizinha martelando sua mente como pregos. Será que Jean realmente tramava algo com o apartamento? E o pior, seria possível que Igor, seu menino, seu pedacinho de alma, fosse capaz de compactuar com isso? Ela tateou a gaveta da mesinha de cabeceira e encontrou um caderno velho, de capas amareladas. Dentro, anotações de receitas e contas misturavam-se a um número de telefone rabiscado à pressa, Leonid Fyodorovich. Ele havia deixado para ela, caso queira conversar ou ir a um concerto, dissera na última vez que se viram, quando trocaram cumprimentos no corredor do prédio. Evdokia ainda não sabia se ligaria, mas a simples existência daquele número, aquela possibilidade silenciosa, lhe deu uma estranha coragem. Não estou sozinha, pensou, enquanto o sono finalmente a levava. Por mais que doa, não estou sozinha. O telefone tocou na quarta-feira à noite quando ela enxugava as mãos no avental após lavar a louça do jantar. Evdokia apressou-se até o quarto, onde o aparelho antigo, de plástico rachado, repicava sobre a cômoda. Alô? Respondeu, fechando a porta com cuidado para não chamar atenção. Ducha, é Leonid. A voz do outro lado soava levemente constrangida, como se o dono hesitasse em prosseguir. Não estou atrapalhando? Seu coração, sem motivo aparente, acelerou. Evdokia sentou-se na beirada da cama, os dedos apertando o fio do telefone. Claro que não. O que foi? Ah, nada demais.
É que no domingo no parque da cidade, vai ter uma apresentação da banda marcial. Nossa turma de veteranos toca, e convidaram até o coral militar. Valsas, foxtrots, as músicas da nossa juventude. Fez uma pausa como se organizasse as palavras. Pensei em convidá-la. Me faria companhia? Eudoquia calou-se. Uma enxurrada de desculpas surgiu em sua mente. Os blinis prometidos aos netos, a roupa por passar, o almoço de domingo que Jean já planejava. Mas, para sua própria surpresa, ouviu-se dizer: "A que horas?" "Às 3. Poderia passar aqui?" "Não, não." Interrompeu-a, rápida. Encontramo-nos no portão central do parque. Ao desligar, ficou imóvel por alguns instantes, como se tivesse feito algo proibido. O que estava pensando? Mas lá no fundo, uma centelha esquecida acendia. A expectativa tímida e trêmula de algo que não sentia havia. Quanto tempo? 15, 20 anos? Quinta e sexta foram dias de conspiração silenciosa. Entre os afazeres domésticos, espiava o conteúdo modesto de seu guarda-roupa. O vestido de florzinhas miúdas era muito antiquado. O tailleur que usava para ir ao posto de saúde, excessivamente sério. No sábado, quando Jean levou as crianças ao shopping e Igor estava no trabalho, Eudoquia abriu a caixa de papelão escondida no alto do armário. Dentro, envolto em papel de seda, estava o vestido cereja escuro que comprará para o último aniversário de Fiodor. "Duxa, você nele parece uma rainha", ele dissera na época. O tecido ainda caía bem, apesar da cintura um pouco mais justa. Diante do espelho, examinou-se com severidade. Os cabelos brancos presos em coque apertado, as rugas ao redor dos olhos e da boca. Mas afinal, não tenho 20 anos para sonhar com milagres, pensou, ajustando o decote. No domingo, alegando uma indisposição, recusou o almoço em família e passou a manhã em preparativos meticulosos. Lavou os cabelos com a infusão de ervas que a mãe sempre fazia, massageando o couro cabeludo com as pontas dos dedos. Passou creme no rosto com movimentos circulares, como se polisse uma porcelana frágil. Do fundo da cômoda, retirou uma necessaire empoeirada. Os dedos, embora um pouco trêmulos, lembraram os gestos. Sombra clara nas pálpebras, um toque de blush nas maçãs do rosto, batom em tom de cereja desbotada. Última vez que se maquiara fora no casamento da sobrinha, 5 anos atrás? "Onde vai assim tão arrumada?" perguntou Jean, cruzando com ela no corredor, os olhos estreitando-se em desconfiança. Cláudia Semyonovna precisava de ajuda com os bolos, mentiu Eudoquia sem pestanejar. A nora a olhou de cima a baixo, com um sorriso irônico. "É claro", mas não insistiu. Os portões do parque já ecoavam música quando ela chegou. A banda marcial ocupava um palco enfeitado com guirlandas de folhas secas, e um público variado. Casais idosos, algumas famílias com crianças se aglomeravam em torno. Leonide esperava junto à entrada, segurando um buquê de ásteres, simples mas fresco, com gotículas de água nas pétalas. "Duxa", sua voz falhou por um segundo. "Você está... Não consigo tirar os olhos." Ela corou, baixando o olhar. "Não diga bobagens, Leonide Fiodovich. Chame-me de Leonia. Aos nossos anos podemos dispensar formalidades." "Bem, Leonia." O nome saiu natural, como se sempre o tivesse usado. Ele lhe estendeu as flores, e ela as aceitou, inalando o perfume terroso e doce. Caminharam sem pressa pela alameda central. O outono dourado estava no auge, os bordos ardiam em vermelho e as folhas amarelas das bétulas dançavam no ar, cobrindo os caminhos como um tapete macio. "Adoro esta estação", comentou Leonide. "A primavera grita, mas o outono sussurra. E nesse sussurro há uma sabedoria que só quem viveu entende." Eudoquia olhou para ele, surpresa. Quem diria que um ex-engenheiro, hoje porteiro modesto, falaria assim? Sentaram-se em um banco próximo ao palco. O orquestra iniciou o Sonho de Outono de Joyce, e ela fechou os olhos, deixando que a melodia a envolvesse como um chale quente. Era a mesma música que tocará em seu primeiro baile com Fiodor, no clube da fábrica. "Em que está pensando?" perguntou Leonide baixinho. "No passado. Em como tudo passou rápido. Parece que ontem eu era jovem. Hoje você é ainda mais bela", interrompeu-o firme. Não com a beleza passageira da juventude, mas com a que só o tempo aprofunda. Seus ombros quase se tocavam. Eudoquia sentia o calor do corpo dele ao lado, e aquilo não lhe pareceu estranho ou fora de lugar. Pelo contrário, pela primeira vez em anos, o mundo não lhe parecia hostil. Quando a orquestra começou nas colinas de Manchúria, alguns casais idosos se levantaram para dançar na pequena pista improvisada. "Vamos?" Leonide estendeu a mão. "Mas eu nem me lembro mais como se faz." "Eu te lembro", sorriu ele. "É como andar de bicicleta, uma vez que se aprende, nunca se esquece." Levanta-se com um pouco de hesitação.
mas logo seus corpos recuperaram a memória dos movimentos. A mão esquerda de Leonide repousava com segurança, mas sem pressão em sua cintura. A direita segurava a dela com delicadeza. O valsa acelerou e de repente Evdokia sentiu-se leve, quase jovem, como se os anos e as preocupações tivessem ficado para trás, além do círculo dos dançarinos. Você dança maravilhosamente, sussurrou Leonide em seu ouvido. É você que é um ótimo parceiro, respondeu, e a própria frase aqueceu algo dentro dela. Quando a música terminou, eles não se soltaram imediatamente. Ficaram ali, olhando um para o outro, enquanto ao redor as palmas ecoavam e as folhas douradas giravam no ar transparente do outono. Depois do concerto, passearam devagar pelas alamedas, falando de coisas simples, os livros que leram na juventude, as filmes que marcaram suas infâncias, as transformações que o tempo imprimiu nas ruas e praças que tanto amavam. Leonide contava anedotas de sua vida como engenheiro, as gambiarras improvisadas em canteiros de obras, os colegas excêntricos que pareciam saídos de romances satíricos, enquanto Evdokia revivia casos pitorescos da clínica, pacientes que chegavam com diagnósticos inventados depois de consultar a internet, crianças que choramingavam ao ver a seriga, mas saíam sorrindo com um adesivo colorido no braço. Sentaram-se no banco junto ao lago, onde a água já refletia as primeiras estrelas do crepúsculo. Leonide tomou sua mão entre as suas mãos calejadas, marcadas pelo trabalho, mas que a seguiam com uma delicadeza inesperada. Dua, murmurou ele, e o diminutivo soou como uma carícia. Faz tempo que não me sinto assim. Certo, entende? Não precisava de mais palavras. Ela apenas assentiu. Os dedos dele se entrelaçaram aos seus, e Evdokia não se retirou nem após 1 minuto, nem após 2. Permaneceram assim como adolescentes tímidos observando a superfície escura do lago onde folhas caídas dançavam, tão vibrantes quanto os sentimentos que de repente ardiam dentro deles. Ao voltar para casa, Evdokia sentia-se leve, como se o mundo inteiro devesse perceber a mudança em seu passo, no brilho dos olhos, na maneira como erguia a cabeça. As cores ao redor pareciam mais vivas, como se alguém tivesse limpado o pó de um vidro embaçado. O apartamento estava em silêncio. A porta do quarto dos netos entreaberta revelava os 2 meninos adormecidos, rostos afundados nos travesseiros. Evdokia fechou-a com cuidado e dirigiu-se ao seu próprio quarto, cuja porta, no entanto, estava escancarada. No centro do cômodo, Jeanette revirava os papéis de uma caixa de papelão que Evdokia guardava debaixo da cama. Fotografias, cartas e documentos espalhavam-se pelo chão em desordem caótica. O que você está fazendo? Perguntou Evdokia, a voz gelada. Jeanette estremeceu e virou-se. Por um instante seus olhos traíram algo parecido com medo, mas ela logo se recompôs. Ah, tia, você voltou, disse com um sorriso forçado. Estava procurando os documentos da casa. Igor pediu. São coisas do ZHEK, escritório de administração do prédio, precisa atualizar a papelada. Sem minha permissão, Evdokia avançou um passo, sentindo a raiva subir como uma onda que não experimentava há anos. Ora, somos família, Jeanette deu de ombros. Por que tanta cerimônia? Além do mais, é importante. O que é importante? Evdokia lutava para manter o tom firme, mas a voz tremia. O que você está procurando nos meus documentos? Igor entrou no quarto, alertado pelas vozes alteradas. O que está acontecendo? Olhou de uma para outra, confuso. Sua mãe está fazendo um escândalo por causa de uma caixa velha, bufou Jeanette. Só queria encontrar os papéis do apartamento. Precisamos atualizá-los no ZHEK. Mentira, Evdokia cortou, baixa, mas incisiva. Ninguém do ZHEK pediu nada. Estive lá semana passada, paguei a conta de água. Mãe, o que é isso? Igor franziu a testa. Sua esposa só quer ajudar, Jeanette cruzou os braços. Falamos sobre perspectivas. Melhorar nossas condições de moradia. Que perspectivas? Evdokia sentiu um nó na garganta. Jeanette endireitou-se, desafiadora. Vamos ser francos, tia Dua. Eu e Igor estamos registrados aqui. Esta é nossa parte também. Os meninos precisam de espaço para crescer. Temos direito a uma expansão. Mãe, escute, Igor falou em tom conciliador, como se explicasse algo a uma criança. Não estamos falando em expulsá-la. Só em considerar opções. Um apartamento social, por exemplo. Ou, hesitou, um lar para idosos. Lá tem assistência a atividades, até piscina. Um asilo? Evdokia sussurrou, horrorizada. Você está me propondo um asilo? Não é assim que se chama, mãe, Igor fez uma careta. É uma instituição moderna com todo o conforto. Jeanette e eu já pesquisamos. Até tem clubes de interesse. E iríamos visitá-la todo final de semana.
Eudoquia permaneceu imóvel, as mãos caídas ao lado do corpo, enquanto o mundo ao redor voltava a escurecer. As cores que há pouco haviam renascido em sua vida desbotavam diante de seus olhos. Não irei para nenhum lar, disse, por fim. Esta casa é minha. Meus pais a deixaram para mim. Compartilhei com vocês por vontade própria, porque são minha família. Mas se agora sou um fardo. Ninguém disse isso. Igor interrompeu. Só estamos buscando uma solução. Precisamos de mais espaço, Jeanette e eu, e as crianças. Ou seja, completou Jeanette, seca, ou encontramos uma saída, ou ficaremos espremidos aqui pelo resto da vida. E temos 2 filhos, cada um com direito a um quarto. E para isso Evdokia riu, amarga, eu devo trocar meu lar por uma cama de hospital. Mãe, não exagere, Igor abriu as mãos, exasperado. Só estamos discutindo possibilidades. Não estão discutindo. Já decidiram tudo por mim. Ela apontou para os papéis espalhados. Já estão revirando meus documentos. O que vem depois? Me declararem incapaz? Jeanette e Igor trocaram um olhar rápido. Aquele relance fuzilante disse a Evdokia mais do que qualquer palavra. Era como se visse, diante dos olhos, o plano deles, encontrar os papéis, forjar assinaturas, formalizar uma doação ou algo do gênero. Arrume esta bagunça, ordenou, exausta. E nunca mais entre no meu quarto sem permissão. Sozinha, Evdokia afundou na cama. Os cacos do dia feliz que fora feito em pedaços cravavam-se em seu peito. Olhou para a foto do filho pequeno, sorridente, com olhos cheios de confiança. Quando aquele menino se transformou neste estranho, pronto a enviá-la para um abrigo como se fosse um objeto incômodo. Na manhã seguinte, ao sair para o corredor, esbarrou em Kládia Semyonovna. A vizinha tinha uma expressão preocupada. Timofeevna, preciso falar com você, sussurrou. Passe aqui depois do trabalho. Tomaremos um chá. Havia algo no olhar da velha mulher que fez Evdokia apenas assentir. O dia no posto de saúde arrastou-se como uma eternidade. Ela aplicava vacinas, preenchia fichas, respondia a perguntas dos pais, mas uma única palavra martelava em sua mente. Traição. Traição. À noite subiu até o apartamento de Kládia. Sente-se, minha querida. A vizinha serviu-lhe chá e tirou do armário uma caixa com bolachas secas, reserva para ocasiões especiais. Vi sua nora ontem de manhã. E daí? Evdokia tentou parecer indiferente. Na notária. Na Soviétskaya, no escritório da Zequina. Com uma pasta cheia de papéis. Evdokia congelou a xícara suspensa no ar. Tem certeza? Perguntou, a voz quase inaudível. Vi com meus próprios olhos, Kládia assentiu. Ia para a farmácia quando a vi saindo de lá, apertando aqueles documentos contra o peito. Me viu, deu um pulo como se tivesse levado um choque e saiu correndo. E eu conheço a Póquina, só lida com imóveis. Heranças, doações, compra e venda. Deus do céu, Evdokia cobriu o rosto com a mão. Não era paranoia. Eles realmente pretendiam pegar sua casa, completou Kládia direta. E se livrar de você, Timofeevna. Fique esperta. Esconde esses documentos num lugar mais seguro. Melhor trazê-los para cá. Tenho um esconderijo no meu armário que o meu Nikolai fez. Evdokia olhou pela janela para o crepúsculo que apagara as últimas cores do outono. O filho que criará alimentara, educara para quem não medira esforços, atraía. Escolhera a esposa. Escolhera o próprio interesse. O que eu faço, Klava? Perguntou, desamparada. Lutar? A resposta da vizinha foi firme. Você não é uma velha para ser jogada num asilo. Tem que viver sua vida e defender seus direitos. Evdokia lembrou-se do dia anterior no parque, o valsa, a mão de Leonid envolvendo a sua com tanta gentileza. Talvez não esteja tudo perdido. Talvez a vida não tivesse acabado, mas apenas mudado, dolorosamente sim, mas ainda assim cheia de possibilidades. Você tem razão, disse, erguendo a cabeça. Vou lutar. Por mim, pela minha casa, pelo direito de ser feliz. Na manhã seguinte, Evdokia acordou com um peso no peito. A noite toda fora atormentada por sonhos angustiantes. Corria por corredores labirínticos de um prédio governamental, enquanto homens de jaleco branco a perseguiam com papéis nas mãos. Ao despertar na penumbra do amanhecer, ficou deitada por longo tempo, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Sentia as têmporas latejarem e um vazio doloroso se espalhar pelo peito. O café da manhã foi tomado em silêncio. Igor e Jeana pareciam evitar seu olhar, e os gêmeos, percebendo a tensão, mantiveram-se quietos. Só quando as crianças saíram para a escola e o casal foi trabalhar, Evdokia permitiu-se afundar na cadeira e cobrir o rosto com as mãos. O toque da campainha a fez estremecer. Na porta estava Kládia Semyonovna, envolta em um ralo de cabelo e vestindo um hobby caseiro. O que você está fazendo em casa?
Perguntou a vizinha, sem rodeios. Tirei o dia, respondeu Evdokia, baixinho. Não tenho forças para ir hoje. Vem aqui agora mesmo, ordenou Claudia. Vou fazer chá, e a gente conversa. No apartamento aconchegante da vizinha, entre rendas, estatuetas de porcelana e o cheiro de infância, Evdokia sentiu um alívio tênue. Ali, o tempo parecia ter parado nos anos 1950. O buffet de pernas entalhadas, as fotos amareladas da família, o abajur com franjas. Claudia serviu o chá em xícaras delicadas e empurrou uma compoteira com geleia na direção dela. Conte tudo, disse firme, sem omitir nada. Evdokia suspirou e começou a relatar os documentos encontrados, a conversa com o filho e a nora, a ameaça do asilo. Sua voz tremia. Eles querem tirar minha casa de mim, Claudia. Meu próprio filho quer me mandar para um abrigo de velhos. Claudia franziu os lábios pensativa. Não é tão simples assim. Meu Nicolai, que Deus o tenha, foi advogado por 30 anos. Aprendi muita coisa com ele. Fez uma pausa. Essa casa está privatizada só em seu nome, não é? Sim, confirmou Evdokia. Fizemos isso ainda em vida do Fyodor. Eles só estão registrados aqui. E você não assinou nenhuma doação, nenhum testamento? Claro que não. Então não podem simplesmente tomar sua casa, afirmou Claudia com segurança. Mas podem tentar declará-la incapaz por causa da idade, se conseguirem um psiquiatra desonesto. Aí nomeiam um tutor, provavelmente seu filho, e depois é só vender o imóvel em seu benefício. Meu Deus, Evdokia levou a mão ao peito. Será que Igor seria capaz? Ele talvez não, resmungou Claudia. Mas essa sua Jeana, essa sim. Olhou-a nos olhos. Seus documentos estão em ordem? Passaporte, escritura, atestados médicos? Guardo tudo numa caixinha no sótão, respondeu Evdokia insegura. Verifique hoje mesmo, ordenou Claudia. E melhor me trazer para guardar. Além disso, você precisa de um bom advogado. Essas coisas não se resolvem sem apoio jurídico. Que advogado, Claudia? Evdokia deu uma risada amarga. Com minha aposentadoria? Nesse momento o telefone tocou. Claudia atendeu, ouviu por um instante e estendeu o aparelho para Evdokia. É para você. Alô? Disse Evdokia hesitante. Ducha, é Leonid, a voz do outro lado soava preocupada. Você está bem? Liguei para sua casa. A vizinha disse que você estava aqui. Ela só conseguiu balbuciar, sentindo a garganta apertar. Estou. O que aconteceu? Sua voz estava tensa. Vou até aí. Me dê o endereço. Leonid chegou em meia hora, ofegante, com gotas de chuva no ombro do casaco surrado. Ao cruzar a porta do apartamento de Claudia Semyonovna, não disse nada, apenas tomou a mão de Evdokia entre as suas. Aquele gesto simples lhe deu uma força inesperada. Estávamos justamente procurando um advogado, tentou brincar ela. Um advogado? Repetiu Leonid surpreso. Por quê? Evdokia resumiu a situação em poucas palavras. A cada frase, o rosto de Leonid ficava mais sombrio. Seu filho, ele cerrou os punhos, mas se controlou. Desculpe, não tenho palavras. Foi a Jeana que o convenceu, suspirou Evdokia. Ele sempre foi tão dócil. Docilidade não é desculpa para traição, disse Leonid firme. Mas vamos encontrar uma saída. Conheço um advogado, Pavel Andreievich Semyonov. Trabalhamos juntos no Stroyotriad, brigada de construção. Depois, ele me ajudou com os papéis da casa. É um profissional íntegro, não vai cobrar nada. Não quero ser um fardo, balançou a cabeça Evdokia. Pare com isso agora mesmo, interrompeu Leonid. Que fardo? Você é? Hesitou, olhou para Claudia e depois fixou os olhos em Evdokia. Você é importante para mim. E não vou permitir que ninguém a magoe. Havia tanta determinação em sua voz que Evdokia, sem perceber, endireitou os ombros. Está bem, concordou. Vamos falar com seu conhecido. Muito bem, aprovou Claudia com um aceno de cabeça. Enquanto isso, eu fico de olho nessa sua nora. Tenho um faro apurado para essas coisas. Depois do almoço, Leonid convidou Evdokia para irem à sua casa discutir os detalhes e ligar para o advogado. A residência ficava na periferia da cidade, pequena, sólida, com um jardim bem cuidado. A varanda era ornamentada com entalhes de madeira feitos à mão. Foi você quem fez? Perguntou Evdokia, passando os dedos pela superfície lisa. Sim, confirmou ele. Depois que Vera faleceu, isso se tornou minha salvação. Trabalhar com as mãos acalma a cabeça. Dentro, a casa era exatamente como ela imaginara, limpa, arrumada, com móveis simples mas resistentes. Nas paredes, fotos em molduras caseiras, nas janelas, vasos de gerânios. Num canto da sala, uma estante com livros, a maioria técnicos. Entre na oficina, convidou Leonid. Lá está mais quente.
A oficina ocupava um anexo da casa. Um cômodo claro com uma grande bancada de trabalho junto à janela, ferramentas organizadas nas paredes e prateleiras repletas de figurinhas de madeira. O ar cheirava a serragem, verniz e algo que lembrava ervas secas. Que maravilha! Exclamou Evdokia, admirando uma miniatura de cidadezinha com uma igrejinha, casas e personagenzinhos de madeira. É para a escola, explicou Leonid. Prometi entregar no Natal. Indicou um sofá velho junto à parede. Sente-se. Vou fazer chá e ligamos para o pavel. Enquanto ele se ocupava com a chaleira, Evdokia observava a oficina. Na parede, uma foto de uma mulher jovem, de sorriso suave, provavelmente Vera, a esposa de Leonid. Ao lado, uma imagem de um lago de montanha e um recorte de jornal amarelado, com a manchete: As mãos do mestre criam milagres. Perto da bancada, prateleiras com potes coloridos de tintas, vernizes e corantes. Num canto, um toca-discos antigo e uma coleção de LPS. Você gosta de música? Perguntou Evdokia quando Leonid voltou com a bandeja. Muito, confirmou ele. Principalmente quando trabalho. Sem ela a madeira não se abre, a alma dela fica adormecida. Colocou 2 xícaras de chá na mesinha, junto com um pratinho de biscoitos. Você assou? Sorriu Evdokia. Confesso, são comprados, admitiu, constrangido. Não tenho jeito para a cozinha. Vera sempre cuidava disso. Sua voz falhou. Evdokia, por instinto, cobriu sua mão com a dela. Desculpe. Não queria remexer em feridas. Não tem problema, agradeceu, apertando-lhe os dedos. Faz 12 anos. A dor já não cortante, mas a memória ficou. Uma boa memória. Ficaram assim de mãos dadas, e o silêncio entre eles era preenchido por uma compreensão cálida, quase familiar. A ligação para o advogado foi produtiva. Pavel Andreevich concordou em encontrá-los no dia seguinte para discutir o caso. Quando Leonid desligou o telefone, Evdokia sentiu o peso dos últimos dias finalmente se romper. Um nó subiu à garganta, os olhos encheram-se de lágrimas. Perdoe-me, sussurrou, tentando conter-se. Eu não choro, normalmente. Chore, disse Leonid baixinho, sentando-se ao seu lado. Às vezes é preciso. E ela chorou. Pela primeira vez em anos, soluçou sem controle, como uma criança. Chorou pela traição do filho, pelas esperanças desfeitas, pelos anos perdidos, pela velhice que chegará antes que estivesse pronta para ela. Leonid não disse palavras vazias de consolo, não deu tapinhas nas costas. Apenas a abraçou firme e seguro, deixando que o pranto fluísse. E naquele abraço havia mais apoio do que em qualquer discurso. Quando as lágrimas secaram, Evdokia levantou o rosto e encontrou seu olhar, quente, compreensivo, com faíscas no fundo dos olhos castanhos. Obrigada, murmurou. Por quê? Ele perguntou, tão baixo quanto ela. Por existir. Seu rosto estava tão perto que ela sentia o calor de sua respiração, as rugas nos cantos dos olhos, os fios prateados nas têmporas, a linha firme dos lábios. Tudo parecia tão familiar, como se o conhecesse há uma vida. Seus lábios se encontraram sozinhos, tímidos, incertos, como se ambos tivessem esquecido como se beija depois de tantos anos de solidão. O beijo foi breve, quase etéreo, mas carregava uma ternura que fez a cabeça de Evdokia girar. Dúcia, sussurrou Leonid, afastando-se sem soltar o abraço. Eu sei que não é a hora, mas quero que saiba, você me agrada muito. E não é por pena ou vontade de ajudar. Você é especial. Ela baixou os olhos, envergonhada. Especial nada. Sou só uma velha com problemas demais. Não fale assim, ele levantou-lhe o queixo com cuidado. Você é bonita, boa, forte e nem um pouco velha. Apenas madura. Evdokia não pôde evitar um sorriso. E você? O quê? Ele deu de ombros brincalhão. No vinho novo há muito barulho e espuma, mas o sabor e o aroma verdadeiros vêm com o tempo. Riram, e a tensão dos últimos dias pareceu afrouxar. Leonid abaixou o volume da música e conversaram até anoitecer. Sobre o passado, sobre os filhos, ele não tinha, mas adorava os sobrinhos, sobre livros, sobre coisas simples que de repente ganhavam um significado novo. Quando escureceu, Leonid ofereceu-se para levá-la até em casa. Não precisa, Evdokia balançou a cabeça. Vou sozinha. Preciso organizar os pensamentos antes de enfrentar meu filho. Tem certeza? Ele a olhou com preocupação. Posso falar com ele se quiser. Não respondeu firme. Isso é comigo. É meu filho, minha batalha. Leonid assentiu, compreensivo. Está bem. Mas se precisar, ligue a qualquer hora. Eu vou. Na porteira beijaram-se outra vez, agora com mais confiança por mais tempo. Evdokia voltou para casa com uma estranha sensação, como se tivesse novamente 20 anos, e o mundo inteiro se abrisse à sua frente, o coração batendo rápido com a expectativa de algo luminoso.
Ao chegar, encontrou apenas os netos. Estavam na cozinha, espalhando papinha pelos pratos com dedicação. Vovó, Artyom sorriu. Achamos que você ia trabalhar até tarde. Tira folga às vezes. Ela beijou as cabeças dos meninos. E onde estão o papai e a mamãe? Papai está no plantão e respondeu Maxim, o mais sério dos gêmeos. E a mamãe foi à casa da tia Sveta. Maxim franziu a testa, repentinamente pensativo. Vovó, é verdade que vamos nos mudar logo? O quê? Evdokia congelou. Quem disse isso? A mamãe falava no telefone, completou Artyom. Que o papai vai vender o apartamento da vovó? Vamos comprar um maior num prédio novo. E a vovó vai morar num lugar especial para idosos. Ela sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Então a Jean já trata isso como coisa decidida, murmurou. E até conta pras crianças. Os meninos trocaram olhares. Não, Maxim foi enfático. Quero ficar com você, vovó. E com o papai. Eu quero um quarto novo, admitiu Artyom sincero, mas gosto mais de você. Evdokia os apertou contra si, sentindo o calor deles afastar o frio da traição. Ali estava seu verdadeiro tesouro, aqueles garotinhos, seu amor, sua confiança. Não vou a lugar nenhum, prometeu. Vamos ficar juntos, como sempre. Mas dentro dela crescia uma determinação gelada. Agora conhecia a dimensão da traição. Jean não só sonhava em se livrar da sogra, já planejava a venda de um imóvel que não era seu, já discutia isso com terceiros. Tudo bem, pensou Evdokia. Se é guerra, lutarei pelo meu lar, pela minha dignidade, pelo direito de decidir meu próprio destino. Asterisco. À noite, tirou do armário a caixa de santosóleo com os documentos. Para seu horror, a escritura da casa não estava lá. A manhã amanheceu chuvosa. Gotas batiam na calha, e o vento jogava punhados de folhas molhadas contra as janelas. Evdokia quase não dormira, revirando na mente os acontecimentos do dia anterior e planejando cada passo. O sumiço dos papéis não deixava dúvidas. Jean agia com determinação e sem escrúpulos. Às 7 da manhã, ela já batia à porta de Kládia Semyonovna. A idosa, apesar da hora, estava impecável. Vestido caseiro com gola de renda, cabelos arrumados com esmero. Fez bem em vir. Aprovou, deixando-a entrar. Vamos agir. Às 8, Leonid chegou com pãezinhos frescos para o chá e uma pasta com papéis. Pavel Andreevich nos espera às 10, anunciou, beijando a bochecha de Evdokia com uma naturalidade de quem fazia aquilo há anos. Enquanto isso, precisamos de um plano. Que plano? Evdokia suspirou. Não tenho os documentos. Meu filho me traiu. Minha nora arma ciladas. Ora, Kládia Semyonovna sorriu, triunfante. Os documentos têm sim. Foi até o buffet antigo, tirou de um compartimento secreto uma pasta gasto pelo tempo. Aqui está uma cópia autenticada da escritura. Que Deus tenha Nicolau em sua glória, ele sempre dizia. Guarde cópias dos documentos importantes separadas dos originais. Homem sábio, aquele. Evdokia pegou os papéis com mãos trêmulas. Clava, mas como você tem isso? Lembra quando me deu os documentos para ajustar as contas da JEK há 3 anos? A velha piscou. Fiz uma cópia e guardei. Velha raposa que sou, farejo o problema a uma légua de distância. Leonid examinou os papéis. Com isso já podemos trabalhar. O principal é provar que a casa era só sua antes do casamento do seu filho. Então nem ele nem a esposa têm direito sobre ela, além de moradia. E se eles tentarem me declarar incapaz? Evdokia perguntou, apreensiva. Não vão conseguir, Leonid foi categórico. Você trabalha meio período na policlínica, cria os netos, toca a casa. Que incapacidade! Podem tentar intimidar, mas juridicamente não tem base. Às 10 em ponto, os 3 entraram no pequeno escritório da rua Komsomolskaya. Pavel Andreevich Semyonov, homem calvo na casa dos 60, de olhar perspicaz, ouviu a história de Evdokia com atenção. Situação conhecida, suspirou folheando os documentos. Parentes tentando se apossar do patrimônio de idosos. Clássico. Mas no seu caso, Evdokia Timofeevna, é mais simples. Tirou os óculos, limpando-os com um lenço. A casa foi privatizada somente em seu nome em 1992. Nenhuma cota para outros membros da família. A inscrição no registro de moradia não dá direito a. A propriedade é sua, e somente sua, esclareceu Semyonov, levantando um dedo para enfatizar. Primeiro ponto. Mesmo que seu filho e a nora tentassem contestar isso na justiça, seria um processo sem esperança. A única possibilidade para eles seria se você, por livre vontade, transferisse a escritura. E se tentarem me declarar incapaz? Repetiu Evdokia, dando voz ao seu maior temor. O advogado balançou a cabeça com um ar de quem já viu demais da natureza humana.
É um procedimento complexo e demorado, explicou. Seriam necessários laudos de uma comissão médica, avaliações psiquiátricas, provas de que a pessoa não consegue se cuidar ou compreender suas ações. Você, Evdokia Timofeevna, tem 35 anos de carreira como profissional de saúde, continua trabalhando e se mantendo sozinha. Onde está a incapacidade aqui? Um sorriso breve iluminou seu rosto cansado. Vamos fazer o seguinte, já redigimos um documento atestando que você está em pleno juízo e não tem intenção de transferir os direitos sobre o imóvel a terceiros no futuro. Isso servirá como proteção adicional. E agora? Perguntou Evdokia, sentindo o peso das preocupações se dissipar como neblina ao sol. O advogado enumerou os passos com a precisão de um cirurgião. Restaurar os originais dos documentos, registrar um boletim de ocorrência pela perda com indicação dos suspeitos, autenticar sua declaração de vontade perante cartório. Depois agiremos conforme as circunstâncias. 2 horas mais tarde, eles saíram da notaria. Evdokia segurava em mãos os papéis recém-autenticados, uma cópia da escritura, a declaração de que não pretendia alienar o imóvel e uma procuração para Pavel Andreevich representar seus interesses em eventuais disputas judiciais. Agora para casa, decidiu ela com uma firmeza que não sentia havia tempos. Vou conversar com meu filho. Ele precisa saber a verdade. Vou com você, afirmou Leonid, o tom não admitindo réplica. Não, Evdokia abanou a cabeça. Isso é assunto de família. Preciso fazer sozinha. Igor chegou do trabalho mais cedo que o habitual. Evdokia ouviu o estrondo da porta da frente. Ele entrou na cozinha, fazendo barulho com a chaleira. Depois de alguns minutos de silêncio, ela saiu de seu quarto, apertando contra o peito a pasta com os documentos. Precisamos conversar, filho, disse, sentando-se à sua frente. Igor estremeceu, mas assentiu. Seu rosto estava abatido, com olheiras profundas. Sei que o documento da casa sumiu, começou Evdokia calma. E sei quem o levou. Mamãe, eu... Igor tentou interromper, mas ela levantou a mão, contendo. Deixe-me terminar. Hoje estive no cartório. Recuperei os papéis e fiz uma declaração de que não pretendo transferir a casa a ninguém. Essa propriedade é minha, Igor. Minha, e somente minha. Meus pais a deixaram para mim, e eu a preservei. Igor baixou a cabeça. Eu sei, mamãe. Sempre compartilhei tudo com você, continuou Evdokia. Quando você e Jana se casaram, não hesitei em deixá-los morar aqui. Quando os meninos nasceram, dei a vocês o quarto maior. Lavei, cozinhei, cuidei das crianças para facilitar a vida de vocês. E o que recebi em troca? Planos para me jogar em um asilo e vender minha casa. Não fui eu, mamãe, murmurou Igor, a voz rouca. Foi a Jana quem arquitetou tudo. E você? A voz de Evdokia tremeu. Apenas concordou, não foi? Ele assentiu em silêncio, quando o assunto foi expulsar a própria mãe de casa. Nesse momento, a porta da frente bateu novamente. Jana apareceu na cozinha, paralisando ao ver a sogra com a pasta de documentos. Seu rosto se contorceu em uma careta. Já foi chorar para alguém, hein? Cuspiu entre os dentes. Pintou tudo como se fossemos monstros. Jana, pare, disse Igor, exausto. Não, não vou parar. Ela elevou a voz. Até quando vamos aguentar isso? Vivemos nesse buraco como ratos. Todo mundo tem apartamentos decentes, carros, férias no mar. E nós? Devemos passar a vida inteira debaixo do seu controle? Janosha, Evdokia manteve a calma. Nunca controlei a vida de vocês. Esta é minha casa. Eu os deixei morar aqui. Se está apertado, ninguém os obriga a ficar. Aluguem um lugar, economizem para comprar o de vocês. Quem aluga coisa hoje em dia? Jana já não se continha. É jogar dinheiro fora. Nós tínhamos um plano sensato. Vender esta ruína, comprar um apartamento de 3 quartos em um prédio novo e colocar você em um bom asilo. Todos sairiam ganhando. Jana, Igor tentou intervir, chocado. É a verdade. Cortou ela. Já até encontrei um comprador e recebi um sinal. 500 mil. E ainda peguei um empréstimo para a entrada da nova casa. Está tudo calculado. Um silêncio pesado pairou sobre a cozinha. O que significa receber um sinal? Igor repetiu lentamente. Não vendi a casa da sua mãe, retrucou Jana irritada. Recebi um adiantamento para reservar o novo apartamento. E o empréstimo? A voz de Igor falhou. Está no meu nome? Claro que não. Bufou ela. Você vive com medo, sempre se protegendo. É no meu nome, óbvio. Igor levantou-se da mesa e foi até a janela. Ficou algum tempo em silêncio, olhando para a rua molhada pela chuva. Então virou-se. Seu rosto estava endurecido, de uma maneira que Evdokia nunca vira antes. Mamãe, me perdoe. Fui um idiota cego.
Me deixei levar, acreditei que seria melhor para todos. Não sabia que Jana já tinha recebido o sinal, nem que tinha feito empréstimo. Agora sei, disse Evdokia suave. Sim, agora sei, concordou ele. E sei o que fazer a seguir. Virou-se para a esposa. Devolva o dinheiro, Jana. Cancele o sinal. Pague o empréstimo. Essa casa não será vendida, e minha mãe não irá a lugar algum. Você enlouqueceu? Jana levou as mãos à cabeça. Onde vou arrumar esse dinheiro? Já gastei parte na entrada do apartamento. O contrato está assinado. São seus problemas, respondeu Igor com uma dureza que surpreendeu até ele mesmo. Você começou essa loucura. Você que resolva. Jana empalideceu, depois enrubesceu. Então está bem, arrancou o anel do dedo e jogou-o sobre a mesa. O filhinho da mamãe escolheu seu lado. Pois eu escolho a liberdade. Chega desse pântano. Saiu correndo da cozinha. Em pouco tempo, ouviram-se barulhos de gavetas sendo abertas, armários batendo. Igor e Evdokia permaneceram em silêncio. Depois, o filho estendeu a mão e cobriu-a da mãe com sua própria trêmula. Perdoe-me, mamãe. Fui um ingrato. Não fale assim, Evdokia balançou a cabeça. Não, é verdade, insistiu ele, firme. Você sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou. E eu? Seus olhos brilharam, e Evdokia viu nele por um instante o Igorzinho de outrora, o menino sensível de alma frágil que Jana havia sufocado, mas que nunca desaparecera de fato. Tudo ficará bem, filho, ela apertou sua mão. Vamos superar isso também. À noite, Leonide telefonou. Como você está? Tudo bem? Melhor do que bem, respondeu Evdokia. Jana pediu o divórcio e foi para a casa dos pais. Igor ficou com os meninos. Conversamos. Realmente conversamos pela primeira vez em anos. Fico feliz, a voz dele transbordava sinceridade. Posso passar amanhã? Precisamos conversar sobre algo. Claro, Evdokia sorriu. Estarei esperando. As semanas seguintes passaram em um turbilhão. Jana, depois de bater a porta, voltou para sua cidade natal. Descobriu-se que, de fato, ela havia contraído um empréstimo e dado um sinal pela nova casa. Igor viu-se obrigado a vender o carro para quitar as dívidas. Um novo equilíbrio se instalou em casa. Igor, como se despertasse de um longo sono, tornou-se mais atento com a mãe e com os filhos. À noite, era comum vê-los os quatro na cozinha, tomando chá, conversando ou jogando loto e dominó. Mamãe, e aquele tio Lênia? Perguntou Igor, certa vez. Ele não aparece mais. Evdokia corou levemente. Aparece quando vocês não estão. Não queria incomodar, enquanto tudo não se acomodasse. Não devia, disse o filho, sério. Que venha. Gostaria de conhecê-lo melhor. Era uma tarde tranquila de novembro. A noite havia caído suavemente sobre a cidade, envolta no primeiro manto branco do inverno. Uma fina camada de neve, como rendado delicado, cobria a terra, transformando ruas e jardins em um cenário de contos. Foi nessa tarde gelada de novembro que Leonide convidou Evdokia para celebrar uma pequena vitória em sua casa. Pavel Andreievich, o advogado, havia confirmado. Todos os documentos do apartamento estavam finalmente restaurados e protegidos juridicamente, nenhum risco de perdê-los novamente. O interior da casa de Leonide exalava um calor acolhedor. A lenha estalava na lareira, espalhando faíscas dançantes pela chaminé. Sobre a mesa de madeira escura, 2 xícaras de chá fumegante aguardavam ao lado de um prato com biscoitos caseiros, ainda quentinhos. Eu mesmo assei, disse Leonide, com um orgulho discreto no sorriso. Pelo menos na terceira tentativa deu certo. Receita da minha mãe. Eles estavam na oficina, um canto do sobrado onde Leonide passava horas trabalhando a madeira. Música suave preenchia o espaço, misturando-se ao farfalhar das ferramentas. Seus dedos, ágeis apesar dos anos, deslizavam sobre um pedaço de carvalho, esculpindo formas que só ele enxergava. O que será isso? Perguntou Evdokia, inclinando-se levemente para observar melhor. Surpresa, respondeu ele, sem tirar os olhos do trabalho. Logo você verá. Quando a escuridão se instalou definitivamente do lado de fora, Leonide pousou as ferramentas e virou-se para ela. Seu rosto, iluminado pela luz amarelada do abajur, tinha uma expressão que Evdokia não conseguia decifrar. Dua, começou ele com uma hesitação incomum. Preciso te dizer uma coisa. Algo em sua voz, um tremor quase imperceptível, fez com que ela se endireitasse na cadeira atenta. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, confirmou Leonide sério. Aconteceu algo que eu já não esperava mais na minha vida. Ele segurou sua mão, os dedos calejados envolveram os dela com uma delicadeza que a deixou sem fôlego. Eu me apaixonei, Dua. Como um adolescente, juro. Achava que na nossa idade, essas coisas já não existiam. Mas então você apareceu.
Evdokia baixou os olhos, sentindo o calor subir pelo pescoço. Leonia, o que você está dizendo? A verdade, respondeu ele, levantando-lhe o queixo com a ponta dos dedos. Sei que nos conhecemos há pouco tempo. Sei que ambos carregamos vidas inteiras nas costas, que nossos falecidos sempre estarão aqui, apontou para o peito. Mas isso não muda o que sinto. De dentro do bolso, tirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Ao abri-la, revelou um anel simples de ouro, repousando sobre um forro de veludo escuro. Não estou pedindo você em casamento, Duzenka, esclareceu com um sorriso terno. Nessas alturas, papéis não têm importância. Mas quero que saiba, estou aqui. Pelo tempo que nos restar 10 anos 20, quem sabe? Quero vivê-los ao seu lado. Os olhos de Evdokia ardiam. Ela engoliu em seco, tentando conter a emoção. Leonia, você tem certeza? Eu não sou mais uma moça. Tenho netos problemas, rugas. E eu sou um noivo jovem? Riu ele com uma ironia carinhosa. Também não estou na primeira juventude, com a coluna doendo e a aposentadoria de vigia noturno. Mas sei uma coisa, com você, me sinto bem como nunca antes. Você é uma mulher incrível, Evdokia Timofeyevna. Forte, bondosa, linda. E quero ser seu homem, mesmo sem carimbo no passaporte. Ela olhou para aquele rosto sincero, marcado pelo tempo e pelas risadas, e soube que não havia resposta além da que seu coração já gritava. Sim, disse simplesmente. Eu também quero estar com você, Leonia. Ele deslizou o anel em seu dedo, como se sempre tivesse pertencido ali. A caixa também fiz para você, acrescentou, entregando-lhe a peça de madeira de bétula da Carélia, com veios quentes e desenhos que pareciam dançar à luz. Assim como você, resistente por fora, mas cheia de calor por dentro. Quando saíram, a neve caía em flocos largos, cobrindo seus passos. Leonide ofereceu o braço, e juntos deixaram no branco uma trilha dupla de pegadas. Sabem que estou pensando? Perguntou ele, observando os flocos derreterem em seu casaco. Que a natureza é sábia, respondeu Evdokia, sorrindo. Depois do verão quente vem o outono dourado. Depois o inverno com sua calma. E então a primavera outra vez. Cada estação tem sua beleza. E nós? Indagou Leonide virando-se para ela. Que estação somos? Ela riu, esperando uma comparação com o inverno. Mas ele balançou a cabeça. Somos a primavera. Primavera em outubro. O começo de algo novo, fresco, autêntico. Ao chegarem ao prédio de Evdokia, uma surpresa os aguardava. Igor e os meninos voltavam de uma caminhada. Ao vê-los, o filho parou surpreso, olhando alternadamente para a mãe e para Leonide. Mamãe, começou, antes de se corrigir. Nós estávamos justamente falando de vocês. Queríamos convidá-los para jantar para conhecermos melhor. Pois então nos conhecerão, disse Evdokia, radiante. Este é Leonide Fyodovits, meu. Ela hesitou sem saber como definir, mas Leonide estendeu a mão com naturalidade. Noivo apresentou-se, olhando Igor nos olhos. Pode me chamar só de Leonia. Igor olhou para a mão estendida, depois para o rosto aberto de Leonide, e finalmente para Evdokia, cuja expressão misturava orgulho e uma ponta de timidez. O silêncio que se seguiu durou apenas um instante, mas foi suficiente para que o ar se enchesse de uma tensão quase palpável, aquela que precede as coisas que, uma vez ditas, não podem mais ser desfeitas. Noivo, repetiu Igor, como se experimentasse a palavra no paladar. Seu rosto se iluminou num sorriso genuíno, embora os olhos ainda buscassem confirmar na mãe o que o coração já pressentia. Então está tudo, de verdade? Evdokia assentiu, os lábios tremendo levemente. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquele alívio profundo que vem quando as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixam, revelando a imagem que sempre esteve ali, apenas esperando para ser vista. Tudo no seu lugar, murmurou ela, como se falasse mais para si mesma do que para os outros. Inclusive nós. Leonide, percebendo a emoção que tomava conta do momento, deu um passo discreto para trás, deixando que mãe e filho se olhassem sem intermediários. Não era hora para explicações ou justificativas, era hora de deixar que o silêncio, carregado de anos de história, falasse por si. O vento soprou entre as árvores do parque, arrastando folhas secas que dançavam em espiral ao redor dos quatro. Algo havia mudado, embora nada tivesse sido dito. Ou talvez, justamente por isso,